E aí, gente, tudo bom? Eu sei que eu dei uma sumida aqui na gravação dos vídeos, mas é só porque minha vida tá muito agitada. E é justamente sobre essa agitação que eu vou falar com vocês hoje. Quando a gente tá vivendo, as coisas estão acontecendo, se realizando, a gente está crescendo, prosperando, mudando, nos tornando novas versões de nós mesmos. Já percebeu como tudo vira uma bagunça? Parece que a nossa vida vira de cabeça para baixo, vira um caos. Parece que as coisas estão dando errado, coisas que a gente fica se perguntando por que estão acontecendo. E isso é a resistência da nossa mente em mudar. Quando a gente se acostuma a viver de determinada maneira, a pensar de determinada maneira, a viver em uma determinada realidade, quando a gente muda, quando a gente se desabrocha, quando a gente decide crescer, sair, mudar, desfazer elos, inclusive internas, as coisas ficam mesmo bagunçadas e agitadas. É nesse momento que a gente tem que se reconectar, é nesse momento que a gente tem que parar e pensar o básico que dá certo, para a gente não se perder de quem nós somos e não deixar que a semente da dúvida floresça nos nossos corações, porque isso inibe as nossas realizações. E nos momentos em que tem muita coisa acontecendo e que você fica se questionando, e que você fica se perguntando o porquê, e que você fica se perguntando por que ainda não do jeito que eu queria, são os planos de Deus para a sua vida. E eles são melhores do que os nossos. A gente planeja, e mesmo o melhor planejamento, às vezes não segue aquele determinado curso porque tem algo melhor para nós. Porém, as nossas metas, os nossos objetivos planejados são as sementes que plantamos, são o norte da nossa direção. E os passos que damos indicam o caminho que estamos seguindo e, consequentemente, o nosso destino, a nossa direção. Quando você tem isso firme dentro de você, a vida, a sua mente, ela resiste. As coisas parecem estarem dando errado, mas não é isso. É resistência da sua mente. Porque talvez seja coisas que você não está acostumado, ou que você não está preparado, como eu falei no vídeo anterior. Esteja preparado, prepare o seu terreno, prepare a sua mente e o seu coração para você receber aquilo que você desejou, para você receber aquilo que você tanto almeja. Porque quando você estiver no seu momento de crescimento, no seu momento de expansão, coisas acontecerão para fazer você se desviar, coisas acontecerão para fazer você duvidar, para fazer você se questionar. E é nesses questionamentos que você firma o que você decidiu. É nesses questionamentos que você firma o que você quer, o que você é, o que você decidiu ser, se tornar, as coisas que você está decidindo criar. E os passos que você dá indicam para onde você está indo. Então não se deixe abalar quando tudo parecer muito confuso, quando tudo parecer muito bagunçado, quando tudo parecer muito fora de ordem, porque a gente só pode arrumar a bagunça, certo? Então, nesses momentos, as coisas vão se misturar, elas vão ser bagunçadas, serão bagunçadas. E aí você vai se acalmar e resolver passo por passo, decisão por decisão, meta por meta, para você não ficar assim meio perdido. E nesses momentos em que você vai precisar ter mais firmeza nas suas decisões, mais firmeza na sua fé, acontecerão coisas, surgirão situações do passado, surgirão sentimentos do passado que você vai ter que lidar, coisas que ainda não foram curadas dentro de você, coisas que você precisa corrigir e consertar dentro de você. Isso é natural. E quando isso acontece, é quando você está crescendo, você está brilhando, você está florescendo e expandindo. E é isso que a sua mente vai tentar fazer. Ela vai tentar manter você no lugar onde você está. Ela vai tentar fazer com que você duvide daquela decisão. Porque isso é o nosso lado humano nos puxando. Mas o nosso lado forte, o lado do nosso poder, o lado que nos leva à realização dos nossos objetivos, é o nosso lado em conexão com nós mesmos. E como eu sempre falo, e nunca vou cansar de repetir aqui, até entrar na cabeça, quando você se conecta com você, você se conecta com Deus.
E aí mora o segredo da paz, das realizações, da prosperidade, da fé, da autoconfiança. Esse é o segredo. A sua conexão com você, a importância que você dá para você e para a sua vida. Qual é a importância que você está dando agora para você e para a sua vida? Ao ponto de quando você está ali no caminho da realização, quando você está colocando as coisas em prática, seus objetivos em prática, os seus planos em prática, nesse momento, quando as coisas começarem a ficar confusas e bagunçadas, o que você faz? Você se deixa levar? Você se deixa levar pela dúvida? Você se deixa levar pela confusão que a sua mente causa? É aí, nessas confusões, que você vai tornar firme as suas decisões. É nesses momentos que você vai tornar firme quem você decidiu ser. E quanto mais conectado com você, quanto mais conectado a sua fé a Deus, a quem quer que seja que você se apegue espiritualmente, quanto mais forte for a sua raiz, mais coisas irão florescer no seu caminho, porque você está plantando sementes. E antes da semente florescer, ela germina para baixo, para a terra. Ela cria primeiro as raízes, depois ela dá seu caule, depois ela dá suas folhas, depois ela dá suas flores, e aí sim ela dá os frutos. E no momento em que ela dá os frutos, você tira eles no exato momento? É claro que não. Você deixa aqueles frutos se tornarem fortes para ir colher. E nesse processo, até o momento da colheita, é o processo de preparação. Você vai preparar a sua flor, a sua planta, o seu fruto, a sua mente, o seu coração. Me perdoem pelo barulho que eu sei que hoje está excessivo aqui. Eu moro em frente de rua, então o barulho realmente às vezes atrapalha. Mas você preparar o seu coração, você preparar a sua mente para receber aquilo que você sabe que você merece, aquilo que você sabe que é seu. E não deixar que qualquer coisa que faça você querer duvidar, querer desistir, te permita fazer isso. Não permita. Nesses momentos é que vem a colheita. Porque quando você se deixa levar pelos seus pensamentos negativos, que te levam a tomar decisões ruins, é como se fossem aquelas traças na planta que arregaça a planta toda, que come ela toda, que entra nos frutos, destrói a plantação. É isso que você faz, você destrói a sua plantação. Mas caso isso aconteça, não precisa também desistir de si mesmo por ter vivido isso, por ter vivido um momento em que você não teve essa força de manter aquilo ali. Você se refaz, você planta de novo, você faz diferente. Porque aqui a gente sempre está tendencioso a errar, sempre estamos mediante a erros. E é na hora do erro, é nos momentos do erro que vem a oportunidade de aprender e refazer, fazer de novo e acertar. E para você acertar, não importa quantas vezes você errou, e sim se você teve a força para continuar tentando até o momento de acertar. É isso que vai trazer a sua glória, o seu sucesso. Porque sempre terá coisas que vai fazer você ficar pensando, se questionando, se perguntando e duvidando. Mas você vai alimentar? Não alimente. É aí que mora a chave. Porque justamente nesses momentos de agitação em que tem muita coisa acontecendo, uma em cima da outra, muita coisa para resolver, toda hora uma coisa, o tempo passou, quando você vê, você se perdeu de você. Esse é o erro. Assim como esse é o momento de corrigir. Então esteja sempre nesse processo também de correção, porque a correção é sinônimo de crescimento. E crescimento é sinônimo de bagunça, vai ter sempre algo para você arrumar, externamente e internamente, principalmente. E a melhor maneira de você fazer isso é se conectar sempre com você. Quando você sentir que a sua vida, que a sua mente, que o seu coração está muito agitado, silencia. Silencia.
Se conecte com a paz. Ela não está fora, ela está no nosso coração. E quando você faz isso, você dá espaço para que você brilhe, você tira as nuvens negras, você tira as traças das suas flores, dos seus frutos, e aí você colhe. E por hoje é isso. Ultimamente a minha vida deu uma guinada. E aí eu parei para sentar comigo e falei, calma aí, pera lá, Ellen, calma. O que está acontecendo? O que eu almejei ter? Quais foram os meus objetivos colocados? E aí eu parei para olhar e falei, caramba, aquilo lá que eu desejei, isso aqui é consequência. Está sendo desafiador, está sendo confuso, está vindo vários questionamentos na minha mente, mas o processo para eu chegar naquilo ali que eu desejo, aquilo ali que eu desejei há muito tempo e que eu estou até hoje aqui, ó, sabe, no processo de cuidar dessa raiz, para que ela floresça e frutifique, para que eu colha, esse processo, essa confusão, ela é consequência desse processo. Para eu chegar lá, eu vou passar por isso aqui. E aí eu percebi isso, eu falei, caramba, e eu tava assim, totalmente me sentindo às vezes perdida. Eu falei, não, isso aqui é resultado. Isso aqui é o que é como eu estou progredindo, por mais que seja difícil de entender, às vezes a gente não entende. Porque a gente, aqui como ser humano, a gente está preso ao tempo físico, né? Ao tempo que nós temos aqui, dia por dia, hora por hora. Só que as coisas não acontecem de um dia para o outro, gente. As coisas, elas são criadas. E os processos de criação são diversos. E às vezes eles vêm acompanhados de coisas a serem resolvidas, desafios a serem superados. E aí eu falei, caramba, agora que as coisas estão começando a acontecer, e eu, tipo, só tenho a agradecer. Então, veja se essa confusão que você está sentindo, essa angústia no seu coração, se acalma, silencia, conversa com você um pouco e percebe se você não está no processo de realização de algo. Se você não está no processo de crescimento, de desfazer algum ego, de desapegar de algo. Porque a gente tem que abrir espaço para o novo. Você está pronto para receber o novo? Porque você vai ter que se desfazer de algumas coisas para chegar lá. Você tem que estar preparado para isso. Porque quando esse momento chegar, talvez você sinta essa angústia e você não entenda, mas ela faz parte do processo, faz parte da sua evolução e do seu crescimento, faz parte do que você está criando na sua vida. E aí você colhe, você vai colher tudo o que você desejou, que só esteja preparado. Independente do que te acontecer, se mantenha no caminho. E por hoje é isso. Fiquem com Deus. Eu espero que eu tenha conseguido me expressar da melhor maneira possível. E eu vou voltar a fazer os vídeos com a constância que eu estava fazendo antes, que estava sendo muito boa, né? Mas a vida leva a gente para os caminhos assim, quando a gente vê, a gente já foi, já voltou. Mas é isso. Sempre, sempre, sempre se conecte com você. E fiquem com Deus. Obrigada.